nós estamos aqui para falar com uma advogada que já vai estar aqui comigo no estúdio, já se encontra aqui, na verdade, já está aqui no estúdio, olha ela aí, que é a Carolina Bezerra. Ela é advogada e membro da APAC. Eu quero parabenizar a APAC, que tem nos trazido grandes profissionais estes que nós precisamos. Você que está em casa, todo mundo tem que ter um advogado, uma advogada para trazer informação necessária, para trazer dicas. E sempre que a gente traz um profissional para cá, ele é especialista em algum assunto. E os advogados, eles estão preparados para tudo. Mas tem aquele advogado que se prepara mais para um assunto X. E é por isso que nós trouxemos hoje a Carolina Bezerra, porque ela vai dar algumas dicas. Eu sei que você provavelmente não tenha viajado o mês todo, mas a gente traz dicas para quem pretende viajar, nem que seja no final de semana, mas vai com o menor vai viajar, você tem que saber quais são os seus direitos, mas quais são os seus deveres também. E é por isso que o nosso quadro de hoje está no ar, Direitos e Deveres. Bom, pessoal, nós já estamos aqui no estúdio, então, com a Carolina. Seja bem-vinda ao nosso programa. Que bom te receber hoje aqui. Obrigada pelo convite, Vanusa. É sempre uma honra estar presente para a gente conversar principalmente sobre esse assunto que é tão importante nesse período de julho, que são as férias escolares e as autorizações para que os pais, acompanhantes, possam viajar com seus filhos, crianças e adolescentes menores de idade. E a gente sempre lembra, para quem está em casa assistindo a gente, que essas criaturinhas, elas são da nossa responsabilidade. E aí vem aquele cuidado, né? Para a gente viajar com o menor, quais são os cuidados que a gente tem que ter? E a doutora veio hoje bater esse papo com a gente, passar essas informações para a gente, porque parece que a gente sabe, mas sempre falta alguma informação, né, doutora? É verdade. Muitas vezes, dependendo da idade, Vanusa, do menor, é necessário uma autorização, pode ser particular e também uma autorização judicial. Vai depender do caso, da idade do menor, quem vai estar acompanhando esse menor durante a viagem, se é um pai, se é um avô, ou se é apenas um acompanhante. Então tem que ser observado os requisitos necessários para que ocorra uma viagem tranquila e principalmente a antecedência do preparo da documentação. Porque às vezes a pessoa acha que está tudo ok e infelizmente na hora do embarque, por exemplo, ela pode vir a ter problema. Então é bom ter essa autorização, conferir toda a documentação antes para que não tenha nenhum problema durante o embarque, no momento da viagem. Então a gente já começa agora lembrando para você que está em casa, o que a gente precisa para pensar numa viagem, o que a gente precisa entregar nas mãos dessa criança, se caso ela tiver que viajar ou com o pai, ou de viagem para onde o pai está, ou até mesmo com uma avó, ou com você mesmo. Existem alguns cuidados, mas quando o seu filho não vai viajar com você, existe um cuidado maior ainda, né? O que a gente precisa fazer para essa viagem acontecer? Sim, no caso, por exemplo, se eu tiver um menor de 12 anos, é necessário a certidão de nascimento e, dependendo quem vai viajar com ele, é necessário a autorização. Se ele tiver com qualquer um dos pais, não faz necessário a autorização. Se tiver com um avô, por exemplo, com um tio, com um irmão maior de 18 anos, também não vai precisar da autorização. Mas se for um acompanhante que não tenha um parentesco, é necessário a autorização expressa dos pais. No caso, se for maior de 12 anos, hoje em dia já é obrigatório o RG, que é o documento de identificação com foto. E também, se ele for menor de 16 anos, não vai ser necessário se ele estiver sendo acompanhado com um dos pais ou com avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. Mas se for um acompanhante que não tiver um grau de parentesco, é necessário sim a autorização expressa dos pais. Uma pergunta que eu acho que muita gente deve fazer para si mesma, né? Para quem não teve ainda essa oportunidade. Meu filho vai viajar lá onde existe a cidade do pai dele, mas ele não vai com ninguém. Qual é o cuidado que essa mãe tem que ter e esse pai que vai estar esperando essa criança? Ele vai sozinho. No caso, ele pode ir sozinho, mas desde que esteja portando a documentação expressa de um dos pais. Sim. No caso, a mãe pode vir autorizar a viagem do menor, de Teresina, por exemplo, para a cidade do seu pai. E nessa autorização tem que conter as informações de quem vai receber o menor, os dados dos pais, tanto do pai quanto da mãe, os dados do menor também e a data e horário do destino, no caso, e da saída.
Se por um acaso não estiver contendo essas informações, essa autorização ela tem uma validade de 2 anos. Então tem que ser observado sim, e também essa autorização ela tem que ter reconhecimento de firma, que deve ser feito no cartório. No cartório. Isso, justamente. Então, assim, no caso, eu vou ter que ir buscar uma autorização. Em que local eu solicito essa autorização? Olha, atualmente ocorreu uma desburocratização nessa questão de busca de autorização para a viagem de menores. Atualmente pode ser realizado por meio de cartório. Não precisa obrigatoriamente requerer em juízo. Por exemplo, aqui em Teresina, a vara que é competente para essas solicitações é a primeira vara da Infância e da Juventude, que se localiza no Fórum. Só que como ocorreu essa desburocratização, há 2 formulários que você pode encontrar tanto no site do CNJ, que é o do Conselho Nacional de Justiça, quanto do site da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Esse formulário ele pode ser preenchido com as informações que eu disse anteriormente, deve ser assinado pelo responsável e deve ser levado até o cartório e reconhecido firma. Mas também, se a pessoa quiser se dirigir somente ao cartório, ela pode vir pedir, solicitar essa autorização no próprio cartório que eles confeccionam, sem problema nenhum. Em avião, eu já tive a oportunidade, né, de mandar meu filho para o estado que o pai dele mora. Nesse caso, esses documentos de avião vão com a criança, né? Os documentos. Mas existe um outro documento que tenha que ficar com os profissionais da aviação? Sim, no caso, quando viagem internacional, é necessário 2 vias dessa autorização. Uma vai ficar na Polícia Federal e a outra via vai ficar com o acompanhante, com o menor, porque pode ser exigido. É válido lembrar que quando o menor estiver viajando de avião e tiver em idade entre 5 e 12 anos, é necessário o acompanhamento. É obrigatório o acompanhamento do menor nesse voo, aonde vai ter discriminando, no caso, na autorização, quem vai receber o menor, em qual local e quem vai ficar responsável por ele durante todo o voo, todo o trajeto. Carolina, como é que funciona a questão de ônibus? É o mesmo procedimento? Sim, de ônibus é o mesmo procedimento. Esse procedimento de autorização, ele pode funcionar da mesma forma em ônibus, em avião, em barco também, é o mesmo procedimento de autorização. Só vai ter mudança quando for viagem internacional, no caso, para o exterior. O que mudou agora com a doença do Covid-19? O que fica agora de total responsabilidade de nós pais e das demais pessoas? Mudou alguma coisa ou acrescentou algo? Na verdade, na pandemia em si, tirando a questão da própria questão sanitária, não houve nenhuma modificação no que diz respeito a essa questão de autorização. Sim. O que ocorreu, Vanusa, foi em 2019 uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de número 295, aonde anteriormente era obrigatório, no caso, o menor de 12 anos viajar com autorização. Hoje em dia ocorreu essa alteração, foi elevada essa idade. Hoje em dia não é mais 12 anos, é 16 anos. Mas os pais, eles continuam sendo responsáveis pelos menores. No caso também ocorreu uma modificação, que é válido ressaltar, que é a possibilidade do pai vir a requerer a autorização por meio virtual, que é realizada no Cartório Notarial do Brasil. Então, pode ser feito esse requerimento de forma online, que vai ser por chamada de vídeo, a autorização vai ser por QR Code, aonde, no caso, o pai, a mãe, ele pode invalidar esse QR Code a qualquer momento. Então, essa é uma boa resolução, digamos assim, para evitar que as pessoas possam ir ao cartório, se contaminar, dá para resolver de forma online, atualmente. Muito bom. A questão da criança, a gente fala de 12 anos para baixo. Como é que fica a questão dos 12 anos para cima? Por exemplo, crianças de 13, 14 anos. Como é que funciona esse procedimento até os 16 anos, né? Não sei. Como é que funciona essa responsabilidade? Ela vai poder viajar sem todas essas burocracias? Como é que funciona também para essas crianças? Essas crianças e adolescentes, elas irão se enquadrar no que eu disse anteriormente, do menor de 16 anos. Pronto. A base, no caso, na legislação hoje, nessa resolução 295 de 2019 do CNJ, ele tem como base o menor de 16 anos. Então, essas crianças, elas estão enquadradas nessa idade. Ah, então tá. Entendeu? Tá então, certo. nesse caso, vai ter que ter, sim, a autorização
tudo certinho, Que bom. assinado, É reconhecido importante, eu cartório. acho necessário. É né? verdade. E aí, enfim, são todos os cuidados que você tem que ter e as regras são as mesmas. Como no caso, no exterior também passou mais dicas e informações aqui. E como é que fica a carteirinha de vacinação? No caso, ela tem que estar atualizada. Para, no caso, o menor, ele vir a viajar tanto de ônibus quanto a avião, ela tem que estar totalmente atualizada. É uma exigência que é feita e também tem que ser mostrada juntamente com os documentos de identificação da criança. A questão do assento para esta criança é diferenciado? No caso, quando ela é acompanhada no avião, por exemplo, os assentos são mais à frente do que os demais, porque ela vai precisar de um acompanhamento, de uma supervisão do funcionário da empresa. Pronto. Faltou alguma dica que a gente pudesse levar para quem está em casa? Sim, eu tenho uma dica muito importante, como a gente já havia falado anteriormente, da viagem ao exterior. É importante ressaltar que, no caso, a viagem no exterior, eu vou precisar necessariamente da autorização da assinatura dos dois pais. Independente se a criança ou adolescente, ela for viajar com um dos genitores. Então, eu vou precisar dessa autorização de um dos pais. E também é importante frisar que é necessário o passaporte, mas se for viagens no Mercosul, questão de Uruguai, Paraguai, Argentina, não é necessário o passaporte, mas é necessário o RG, documento de identificação com foto, que tem a data de expedição menor do que 10 anos. Então, são esses cuidados que eu acredito que seja interessante repassar aos telespectadores quando for viajar com seus filhos menores e também quando for somente acompanhar o filho dos outros, né, de seus colegas, por exemplo. É importante ter essa atenção. Tá vendo só porque que a gente ama trazer esses profissionais aqui pro programa? Eu quero agradecer a nossa querida Carolina Bezerra, advogada e membro da APAC, que veio hoje para falar de férias escolares, daquelas viagens que você vai fazer e que você tem que ter alguns cuidados. E a gente fica extremamente feliz de poder passar estas informações e outras, como a gente passou aqui, para que você tire suas dúvidas. Sempre tem, né? Sempre tem uma dúvida, é impressionante. A gente pensa que sabe, mas ainda falta muita coisa, né? É verdade. Eu sempre aconselho buscar orientação jurídica, principalmente porque hoje a internet ela está tão aberta de informações e às vezes você pode, infelizmente, se deparar com informação que não é correta. Então eu aconselho realmente a buscar um profissional da área para que sane todas as dúvidas e não tenha problema, né? Para essa viagem se tornar agradável do início ao fim. Gostei muito de estar aqui com você. Obrigada. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Obrigada. E quem quiser entrar em contato com vocês, pode também entrar em contato através da APAC, mas tem outras formas? Sim, sim. No caso, tem meu Instagram, que é carolinabezerra.adv, e tem o Instagram da APAC, que vocês podem estar entrando em contato diretamente por direct, e a gente responde, nós estamos à total disposição de vocês para o que precisarem. Obrigada, tá? Continue Por aqui com a nada. gente. Tá vendo como é bom, gente? A gente sempre cuidar de você dessa forma. Agora é o seguinte, calma, calma, que os direitos e deveres volta na próxima semana.